Como vocês podem notar, aqui do lado, tem uma pilha de leitura imensa para dar conta. Essa pilha, obviamente, ela já existia há alguns meses, antes de eu internar no passado, mas ela cresceu muito porque eu fiquei 5 meses no hospital sem ler nada ou quase nada. Então tem muita coisa pra ser lida. Essa daqui, essa específica aqui. O resto que tá nas estantes, a maioria, 99% já foi lido, mas o que tá aqui ainda precisa ser lido. E eu preciso ler rápido, porque toda hora sai gibi novo. Então eu decidi que eu vou me esforçar pra ler um pouco mais, e além de me esforçar pra ler um pouco mais, eu vou usar essas leituras pra trazer pequenos reviews de opiniões de quadrinhos que eu leio. Não de todos, mas da maioria, ou de alguns que são mais importantes e tal, que eu considero mais importantes ou melhores. Também é sempre bom ter opiniões de quadrinhos diversos aqui disponíveis no YouTube e também focar no meu conteúdo que eu mais gosto de fazer, que é quadrinhos. Não liga se você ouvir um cachorro de fundo, que o cachorro do vizinho tá atacadíssimo nessa segunda-feira. Mas enfim, eu vou começar a voltar a fazer esses reviews aqui. Eu já fazia há algum tempo, mas eu acabei parando pra fazer outros conteúdos. Mas eu gosto muito de falar de quadrinhos, então por isso eu vou falar desses quadrinhos que eu ando lendo, fazendo esses reviews. Esses reviews? Foi complicado. Esses reviews pontuais aqui dessas leituras. Então eu vou começar principalmente por essa publicação aqui que eu acabei de ler. Na verdade, eu acabei de ler ontem e eu acabei mesmo porque eu li os últimos 2 volumes que finalizam aqui. Sentia Show. Isso aqui é um mangá da JBC, da linha Cavaleiros do Zodíaco. Começou a ser publicado no Japão em 2013, chegou aqui no Brasil um pouquinho tempo depois e só acabou ano passado. Não, perdão, só acabou esse ano. Esses 2 últimos volumes saíram ali mais ou menos na época da pandemia, lá no Japão. E aqui no Brasil, os 2 últimos volumes chegaram agora em 2023 pela JBC. E sim, é um mangá curto, são só 16 volumes, né? A primeira coisa que eu quero destacar sobre Sentia Show é que, como é um mangá de luta, bem no estilo de Cavaleiros do Zodíaco mesmo, não tem muitos diálogos, então são leituras muito rápidas. Tem muitas páginas duplas com golpes, e os golpes são uma frase de efeito. Tem muitas páginas duplas com efeitos chocantes, então são leituras bem rápidas que você, apesar de serem mangás bem grossinhos, né, principalmente o último volume, que é mais grosso do que os outros, eles são muito rápidos de serem lidos. E o que eu quero falar de Sentia Show é bem simples. Eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, gosto muito de tudo que saiu. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu já fiz um vídeo aqui defendendo o Saint Seiya. Pra quem não viu, tá aí o link na descrição aí embaixo. Gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco. Foi um mangá que me seguiu em toda a minha infância, o anime principalmente. Eu cresci assistindo. E basicamente tudo que sai de Cavaleiros do Zodíaco eu compro e consumo. Eu tenho uma parte na minha estante da sala que tem todos os mangás de Cavaleiros do Zodíaco que saíram no Brasil, ou seja, o original, episódio G, Lost Canvas, Gaiden, tudo. Inclusive o original eu acabei de... Ano passado eu completei a versão de luxo que saiu, né? Capa dura, bem bonita. E Cavaleiro do Zodíaco é um grande xodó meu. E aí quando saiu Sentia Show, quando começou a ser publicado, eu me interessei por conta da premissa curiosa, porque a premissa inicial seriam: este mangá será focado em cavaleiras, não são nem amazonas, né? Porque no universo dos Cavaleiros do Zodíaco a gente tem os cavaleiros, que são figuras masculinas, e as amazonas, que são como se fossem cavaleiras, só que são figuras femininas que têm toda uma regra especial para elas lutarem, né? Por conta de contextos patriarcais, o lance de amazonas terem que esconder o rosto, e que se alguém ver o rosto delas, elas têm que se apaixonar pela pessoa ou matar a pessoa. Toda uma questão bem patriarcal da sociedade nessa questão das amazonas. Mas o Sentia Show não, ele traz cavaleiras, que são as santias, que são tipo damas de honra da Saori Kido, que é a reencarnação da Athena nessa história. E uma coisa que eu quero destacar é que quando Sentia Show foi anunciado, a primeira ideia que tive, o primeiro vislumbre que eu tive da história é que, bem, este será um mangá que vai trazer versões femininas dos cavaleiros que a gente já conhece, né? Será uma realidade alternativa onde você vai ver o Seiya mulher, o Yoga mulher, o Shun mulher e por aí vai, contando a história como se fossem mulheres, sobre o ponto de vista feminino. E essa foi a minha primeira grande surpresa, de que não é o caso. Esse é um clichê muito comum, principalmente em quadrinhos norte-americanos, tipo, criar versões femininas de heróis consagrados. A gente tem a Mulher-Aranha, a gente tem a Mulher Hulk, a gente tem agora a Coração de Ferro, a gente tem Supergirl, né, Superwoman, a gente tem muitas versões femininas de heróis masculinos estabelecidas. É um clichê muito grande que tem, principalmente em quadrinhos ocidentais, e eu fiquei muito surpreso quando esse não foi o caso de Sentia Show.
Aqui o que acontece é o seguinte, é uma história que supostamente se passa no mesmo universo da história principal, na história regular, só que é um retcon, ou seja, é uma história contada retroativamente, inserida numa história que já existe. Ou seja, ela usa como base a história que já existe dos Cavaleiros, mas insere a existência das Santias, que são um grupo de damas que usam armaduras, cavaleiras, né, pra resumir bem, que são a guarda pessoal da Saori Athena. Esse mangá ele é escrito e desenhado pela Temaki Kuori, que fez um mangá de Gundam Seed. Ela não é muito famosa por outras obras além dessa, e obviamente com supervisão original do Masami Kurumada, que é o autor original dos Cavaleiros do Zodíaco. E a Temaki ou Kuori, eu vou chamar de Temaki, e a senhorita Temaki-san, ela criou um universo muito rico dentro desse universo que já existia de Cavaleiros do Zodíaco. E uma história muito interessante contando a existência das Santias, justificando a existência das Santias e sem parecer forçar a barra. Tipo assim, não é uma coisa gratuita e tem uma história ali que acontece que é bem interessante de acompanhar, né? E eu vou contar alguns spoilers aqui pra frente, se você não quiser saber mais. Já falei um pouco do mangá, mas eu vou contar alguns pequenos spoilers, porque, como eu disse, eu acabei de ler o último número. Então, como eu disse, a gente tem a história estabelecida dos Cavaleiros. Ela começa lá na Guerra Galáctica, né? Passa por toda a defesa dos Cavaleiros pela Athena, não sei o quê. E aí, no meio disso, a gente tem essa inserção da existência das Santias, principalmente a Shoko, que é essa personagem principal que tá aqui na capa. Ela é a Santia de Equileus, que é tipo um Pégaso genérico, né? Ela tem uma armadura que lembra muito Seiya. Ela é como se fosse a versão feminina do Seiya, mas não é. Ela tem uma personalidade totalmente diferente, até mais interessante que a personalidade do Seiya. E aí tem outras Santias que são também meio que equivalentes aos Cavaleiros de Bronze originais, mas são muito diferentes no cerne. Então, são muito válidas sim, são existências bem interessantes e histórias bem interessantes de serem contadas. E o que eu acho mais interessante desse mangá é que ele também usa muito os personagens masculinos, que afinal estão ali, né, para serem usados, sem tirar o protagonismo das Santias. Então a gente tem muita participação dos Cavaleiros de Ouro, os clássicos que a gente já conhece. A gente tem alguma participação dos Cavaleiros de Bronze, né, mais pontuais. Aí sim, realmente são participações bem pontuais para não tirar o foco das Santias. Então também é bem interessante que isso foi feito, como isso foi feito. E a gente tem uma questão, tipo, a gente tem um desafio, que no caso é a deusa Ares, que obviamente está ameaçando a Terra e ameaçando a Saori, como de costume. Aí a gente tem a questão de balanço de poder, que foi outro ponto que eu achei genial nesse mangá. Porque a gente sabe que nessa época que a história se passa, aquela época inicial de Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Bronze eram ainda bem fracos e tudo mais. E, tipo, como é que eles iam lidar com deuses, né? Como eles lidam com deuses mais pra frente. E aí, a mesma lógica funciona para as Santias. Então a gente tem toda a questão de, tipo, elas enfrentam sim os inimigos dessa história, mas o mangá é autoconsciente de que elas não são tão poderosas. E aí, por isso, inserem os Cavaleiros de Ouro para participar de algumas lutas, né? Participar de algumas questões, alguns desafios que as Santias, obviamente, não poderiam vencer, assim como os Cavaleiros de Bronze originais também não poderiam vencer. Por mais que o Seiya tenha um poder de protagonismo imenso, né? A Shoko também usa um pouquinho disso aqui. E eu fiquei mais feliz ainda porque o mangá dá um final muito coerente para as Santias e para a existência delas. Porque você pensa, cara, essas mulheres nunca mais apareceram em nenhuma das outras sagas dos Cavaleiros. Elas não são citadas mais lá na frente, elas não voltam a aparecer. E tem um motivo para isso acontecer no final, sabe? Não fica um negócio solto. As Santias estão por aí pelo mundo e eventualmente elas podem aparecer no futuro. Não. O mangá é conclusivo, o mangá tem um final coerente e o mangá dá um final muito bom e condizente com o que a gente já conhece de Cavaleiros do Zodíaco como um todo. E para além disso, para além de todos esses elogios que eu fiz da história, a arte da Temaki é maravilhosa, tá? Se você leu Cavaleiros do Zodíaco e ficou traumatizado, depois que viu aquele anime belíssimo e ficou traumatizado com o traço original do Kurumada, eu tenho boas notícias pra você. Se você gosta muito do traço do Lost Canvas também, eu também tenho boas notícias pra você. A arte da Temaki aqui tem um verso com as outras Santias, além da Shoko, tá vendo? Tem até uma inspirada em cultura chinesa. É bem legal, é bem interessante mesmo as personalidades de cada uma. Aí aqui na capa desse último volume a gente tem a Shoko e a Saori, e aqui a gente tem o Saga. Sim, esse aqui é o Saga. Acontece um negócio muito legal com o Saga nessa história. Por isso, quem gosta do Saga vai se deliciar com Santia Shoko. E aí, como eu ia dizendo, o traço da Temaki Kuori é muito bom, muito bonito
também. Então vale pela história e vale pelo traço. Agora, só pra finalizar, lembrando que Santia Show tem um anime, se eu não me engano são 12 ou 13 episódios, uma temporada só, que conta uma parte da história, não tem final, não tem conclusão, só que o anime é bem ruim, tá? A animação é ruim, a história é muito corrida, o traço não faz justiça ao traço do mangá, então se você for assistir, em vez de preferir ler o mangá, assistir o anime, assista sabendo disso, tá? Porque eu vi na época que saiu, tava saindo, e é interessante, mas não é nada além disso. O mangá é muito melhor, tá? E o mangá é muito mais interessante e a história tem final no mangá, desses 16 volumes. Se você leu, Santia Show, comenta o que você achou aí embaixo. Se você ainda não leu, recomendo dar uma olhada. Sinfonia de cachorro aqui em casa. Eu vou terminar esse vídeo antes que continue mais. Os primeiros volumes podem ser um pouco mais difíceis de encontrar, mas é um mangá que, se você curte Cavaleiros do Zodíaco, vale muito a pena. Valeu? Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.